Falar de Dom Manuel Mendes é falar de um santo. Falar de um santo é falar de um amigo de Deus, de alguém que no meio das dificuldades, no meio das dificuldades da vida, não desistiu. Pelo contrário, foi sempre encontrando em Cristo a força e a fonte do seu ministério e a força e a fonte da sua alegria e do seu andar para a frente, do seu ir mais além. É interessante quando olhamos para as cartas que temos de Dom Manuel Mendes na nossa apostolação, e são tantas. A forma como ele termina, sempre coragem e confiança. De tal maneira que se tornou esta a divisa de Dom Manuel Mendes. Sempre que falamos em coragem e confiança, lembramos-nos sem dúvida daquele que ainda hoje na nossa diocese, em tantos lugares e fundamentalmente pelas pessoas mais velhas, foi conhecido pelo Santo Arcebispo. Coragem e confiança são duas palavras, de facto, com muita ação, com muita vivacidade, com muita riqueza. Coragem, agir com o coração. Sem dúvida, a sua vida foi um agir com o coração. Não digo isto de forma esotérica. É que ele falar agir com o coração era em cada momento ir ao coração. E ir ao coração não era o seu, era ir ao coração do povo de Deus e levá-lo ao coração de Cristo. Levá-lo do coração de Cristo ao coração do povo de Deus. Por isso, em cada lugar onde ele esteve, na Guarda, como vice-reitor e depois governador da Diocese, em Porto Alegre, onde ele esteve como bispo de 1916 a 1921, e depois na Diocese de Évora, onde ele teve de 21 a 55, sempre consagrou a Diocese, os diocesanos e ele próprio ao Sagrado Coração de Jesus. Ele levou ao coração de Deus as suas maiores dificuldades. Por exemplo, a falta de sacerdotes. Tanto em Porto Alegre, onde não havia seminário, onde tudo começou numa pequenina casa paroquial, no fundo, na Guarda, onde ele, tendo um lugar tão grande, lhe foi fechado do seminário, e ele teve que ir para uma casa no fundão, e aqui na nossa arquidiocese, onde não havia seminaristas. E os poucos que haviam tinham que ser cuidados e tratados com muito zelo, com muito cuidado. De tal maneira que a primeira coisa que ele funda para estes seminaristas é uma colónia de férias, para que o exemplo dos seus párocos não estragasse a sua vocação. Então ele foi sempre agindo com o coração no coração de Deus. Quando ele achou que mais nada se podia fazer, ele agiu com o seu coração, rompendo a sua carne, tirando o seu sangue e escrevendo, oferecendo-se como vítima pela arquidiocese e pelos sacerdotes, aceitando morrer para que a diocese crescesse. Agir com o coração. Foi o que fez chegar a Fátima, por exemplo, e pedir que a imagem da Capelinha das Aparições, em 1947, durante 2 meses seguidos, percorresse toda a nossa diocese, de les a les. Levou muitos nãos, mas ele sabia que era o coração de Deus, que queria, então ele não desistia. Depois, confiança. Sim, ele sabia que a sua obra nada era sua e nada era por si. Tudo começava em Deus e acabava em Deus. É muito interessante quando nós lemos as suas agendas, que infelizmente não pode ainda chegar ao conhecimento de todos, porque está em segredo pontifício, escrever lá missa por coisas tão simples. Imaginemos, pela compra da Quinta de Santo António. Será que tu queres, Senhor? E depois pedir pelo Senhor que afinal voltou atrás no negócio. Ele levava tudo, porque ele sabia que cada ato da sua vida era um fiar-se com Deus pela salvação das almas. Por isso, esta confiança em Deus é sempre um ato de confiar em Deus e fiar-se com Deus de que é possível salvar cada alma. Por cada alma vale a pena. Era interessante, mesmo nos atos de provisão, de nomeação de párocos, ele escrever: e se salvaste uma alma, já valeu a pena estar nessa paróquia. É isto, amigos e irmãos, cada dia a vivência em Dom Manuel Mendes
deste ato. E a verdade é que quando morre, este homem que é recebido com uma pedrada física e com um grito, não queremos que este homem reine sobre nós, é o mesmo homem que a 30 de março de 1955 é cantado e contado como morreu-nos um santo, morreu-nos um pai. Hoje, passados tantos anos da sua morte, continua a nossa diocese a viver deste homem, que não se prendeu ao pecado do homem, mas ao homem que tinha pecado. Que não se preocupou muito com o pecado, mas com a salvação da pessoa. E hoje continua a ser, para nós, exemplo, testemunho, e não duvido, continua a ser ele o guardião da nossa arquidiocese e dos sacerdotes desta nossa igreja diocesana, e não duvido, da igreja em Portugal. Pois tantos padres da Guarda, de Santarém, de onde ele era, de Porto Alegre, devem a sua vocação ao Santo Arcebispo. Quantos bispos que nós tivemos em Portugal foram por chamada do Santo Arcebispo. Ele viveu em todos os momentos a confiança em Deus. Mesmo quando ele, em Lisboa, foi tentado matar, logicamente que ele, como ele estava a descansar, só virou o sol e deram um tiro. Ele pegou e veio embora. Mas esta confiança, e é um traço muito importante na vida de Dom Manuel Mendes, fazia-o mais humano. Coisinhas simples. Por exemplo, uma vez que foi com o secretário, o motorista a Lisboa, percebeu que o secretário estava com gripe, estava com muita febre. Mandou o secretário parar o carro, o motorista parar o carro, mandou ir para o banco de trás ao secretário, meteu-lhe a sua capa por cima e o arcebispo foi no banco da frente. Era impossível naquele tempo, mas ele fez-lo. Então, na vida de Dom Manuel Mendes, vamos sempre descobrindo que a santidade nasce da humanidade e a humanidade leva à santidade. É isto, no fundo, a forma de viver de Dom Manuel Mendes. Nunca buscou nada para si. Buscou tudo para a glória de Deus e pela honra da Igreja. De tal maneira, imaginem, que quando ele vai a Roma, uma das vezes para estar com o Papa, ele pede a batina ao Bispo de Beja porque a dele estava muito velha. Mas o mais importante é que era a glória de Deus e a salvação das almas. É um pequenino aspecto que nós podemos levar por diante na meditação, nos traços da sua espiritualidade. Esta coragem, esta confiança, depois, claro que assento em aspectos muito importantes e muito concretos. A Eucaristia, a adoração ao Santíssimo, a ação de graças depois da Eucaristia, a recitação do terço. Eram traços da vivência da sua espiritualidade e que de facto lhe davam força para depois viver no dia a dia esta santidade, esta paternidade para com os sacerdotes e todo o povo de Deus. Esta coragem e confiança torna-se cantável por tanta gente ao longo destes anos. E como não posso eu deixar de recordar uma irmã que fez uma pequenina melodia para esta letra, a irmã Ana Maria, que quando já não ouvia, já não falava, quando uma visita eu lhe fiz, ela ao ouvir a música Coragem e Confiança, uma coisa ela fez, chorou. Não é pelo choro, mas aquela lágrima de amor ao seu santo fundador. Então, Dom Manuel Mendes é o pai da nossa diocese. É um santo para a Igreja. E não duvido que é um patrono ou um padrinho, pelo menos, para os nossos sacerdotes e também para os nossos bispos. Pois, amigos e irmãos, que nos encontremos aqui muitas vezes, buscando conhecer traços particulares da vida deste homem, que nunca desistiu de viver, e à hora da sua morte apenas diz: Padre, dá-me a absolvição. O Monsenhor Costeira dá-lhe a absolvição e ele parte serenamente
às 6 da manhã. Então guardemos nós, hoje e sempre, este grito que é a nossa vida, coragem e confiança.